Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez e peço ao nosso Deus que me abençoe com sabedoria para poder transmitir a vocês aquele que é o recado dele e que vos dê o entendimento e a revelação necessária para verem que pode ser útil para as vossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Pai, por este privilégio de estar na tua presença. Eu vou ler aqui uma pequena passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 9 até ao 12 ou ao 13. Vou ler só um pouquinho, porque isto refere-se a uma viagem que Paulo fez quando ia para Roma, para ser julgado, ele ia preso para ser julgado. Então eu vou ler só um pouquinho, irmãos, que é para vocês verem o que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas e o que é a preocupação de Deus sobre nós. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudeste e noroeste e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se à vela, foram de muito perto, costeando Creta. Irmãos, muitas vezes nós não seguimos os conselhos que vêm da parte de Deus. Há quem não queira escutar a voz de Deus. Há quem não queira escutar os servos de Deus. Mas há servos de Deus que são reconhecidamente homens de bom senso, homens de palavra, homens que sabem o que querem dizer e o que querem fazer. E então há que aceitar muitas vezes a informação desses homens. Porque muitas vezes surgem tempestades na nossa vida, irmãos, que nós muitas vezes não entendemos porque é que vêm ou porque é que não, ou porque é que aconteceram, mas há três tipos de tempestades e a Bíblia nos ensina que há três, até deve haver mais, mas pelo menos três vamos focá-las, irmãos. Estas tempestades na vida acontecem muitas vezes porque são criadas por nós. Glória ao nome do Senhor. E nós temos o exemplo, por exemplo, Sansão. Sansão era um escolhido de Deus. Sansão era um nazireu. Sansão tinha que ter um comportamento idôneo perante Deus e perante os homens. Mas Sansão era um homem cheio de uma força brutal, é o tal que com uma queixada de um burro ele matou 1000 filhos seus. Então, irmãos, ele era um homem com dons especiais concedidos por Deus. Então, quando temos um dom especial concedido por Deus, nós temos que ter uma reverência grande com ele, meu Senhor e meu Deus. Então, o que é que aconteceu? Se nós vamos ler aqui Juízes 16:20, nós verificamos, vale a pena ler a história, mas não vou ler para não tomar muito tempo, irmãos. Nós verificamos que quando Dalila o atraiçoou e que lhe cortou o cabelo e aqueles homens correram para o prender, depois judiaram com ele, fizeram dele escravo, irmãos, ele pensou, não, eu tenho o Espírito Santo comigo e eu consigo resolver tudo. Mas o Espírito Santo, caros irmãos, já se tinha apartado dele. E ai, quando Jesus se aparta de ti, ai, quando o Espírito Santo se aparta de ti, ai, quando Deus te esquece. Glória ao nome do Senhor. Temos que ter muita atenção, irmãos.
Deus é misericordioso, Deus nos quer muito, nos ama muito, mas nós também temos que ser filhos, e amá-lo como Ele nos ama. Nós não conseguimos fazer igual, não há tão grande amor como o dele, mas nós temos que tentar, irmãos, glória ao nome do Senhor. Há também há outro segundo grupo de tempestades, que é as tempestades causadas por Deus. Como é que são as tempestades causadas por Deus? Às vezes são pequenos testes que vêm à nossa vida, pequenas situações, porque Deus não dá carga superior àquela que nós conseguimos suportar, glória ao nome do Senhor. E então o que é que aconteceu? Por exemplo, nós temos exemplos, olha, Jesus andava com os apóstolos para trás e para diante, para aqui e para ali, e percorrendo terras, andando de barco, ele fez 1001 milagres à frente dos apóstolos. E naquele dia em que aconteceu o que eu vou relatar, que está em Mateus 8, 23, ele naquele dia sarou um leproso que vinha descer das montanhas e o Senhor, se tu quiseres, eu sou limpo. E o Jesus disse, ser limpo, então você acredita, ser limpo. E o homem ficou curado, glória ao nome do Senhor. Um centurião pediu-lhe que curasse o seu servo. E Jesus disse-lhe, faça-se como tu crês. E o servo ficou curado, e houve a confirmação desse centurião que o servo ficou curado. Tinha curado também nesse dia a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava doente, com uma febre qualquer, que naquela época devia ser muito perigoso, uma febre. E então o que é que aconteceu? Jesus impôs-lhe as mãos e a curou, a sarou. Agora, pergunto eu, irmãos, com tanto milagre na frente destes homens, a fé deles devia ser imparável, devia ser indomável. Mas, no entanto, eles foram no barco com Jesus estava cansado, ele também era homem, adormeceu. Jesus adormece, gera-se uma tempestade no mar, e o que é que acontece? Aqueles homens ficaram aflitos. Aqueles homens pensaram, eles já nos deixam morrer, não se apercebe. A água entrava no barco, as ondas passavam por cima do barco. E então o que é que aconteceu? Tiveram que acordar o mestre. E o mestre disse, homens de pouca fé. E ele levantou-se e o mar acalmou, falou ao mar, e o mar se acalmou. E era tão grande a incredulidade deles, apesar de tantos milagres, que eles perguntaram, mas quem é este, que até os mares e os ventos lhe obedecem? Estavam a lidar com o Deus vivo e não sabiam que o Deus encarnado, o Deus é vivo ainda, mas o Deus encarnado, o Deus feito homem, e eles não valorizavam a companhia que estavam a ter e a proteção divina que estava com eles. E há as tempestades criadas por pessoas na nossa vida, às vezes acontece. Às vezes há situações em que as pessoas nos criam problemas, situações em que as pessoas embirram com a gente por qualquer motivo, e às vezes queremos fugir dessas situações e não podemos. Por exemplo, temos o caso de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam, creio que era em Filipos, e então o que é que acontece? Havia uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, que trabalhava para uns homens, uns fariseus. E então o que é que aconteceu? Essa mulher adivinhava tudo, e então o povo era um grande negócio para esses homens. Então o que é que aconteceu? Essa mulher seguia atrás de Paulo, de Silas, e dizia, estes são os verdadeiros homens de Deus, eles são de Deus, e assim sucessivamente. E então houve uma vez que Paulo olhou para ela e disse, sai dela. E aquele espírito de adivinhação saiu dela, curou-a. Só que ela perdeu aquele dom que ela tinha, que era um dom diabólico, que é o espírito de adivinhação. E então Paulo e Silas foram presos por causa disso, e foi uma complicação muito grave, uma complicação muito grande para a vida deles, glória ao nome do Senhor. Foram presos e sofreram bastante. Então, ninguém gosta de tempestades,
Mas nós, como cristãos, irmãos, quanto mais próximos estamos de Deus, quanto mais ligados estamos ao Cordeiro, mais atacados somos pelos servos de Satanás. Os servos de Satanás nos odeiam, irmãos. Mas como é que podemos manter a calma e a confiança, aconteça o que acontecer? Como é que nós podemos fazer, glória ao nome do Senhor? Nós temos que acreditar que temos um Deus maravilhoso, temos um Deus cuidador, temos um Deus que nos ama tanto, que enviou à terra o seu Filho para nos salvar. O seu Filho sofreu, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. E porquê? Para nos salvar. Por isso temos que ter uma confiança inabalável. Porque se nós dissermos a Deus, olha Senhor, eu dependo de Ti, tu podes ter a certeza que Ele não te desampara nas tuas horas de aflição. Glória ao nome do Senhor. Então, voltando à história de Paulo, Deus colocou Paulo, o apóstolo Paulo, como prisioneiro a bordo de um navio que ia para Roma, porque o Paulo queria ir a Roma evangelizar, Paulo queria ir a Roma pregar. Paulo não era um homem sem medo, porque naquela época os romanos havia perseguição aos cristãos, mas Paulo não tinha medo. Então Deus proporcionou que Paulo fosse preso. E Paulo, sendo preso, é embarcado para ir a Roma, e mesmo assim preso, ele fez-lo com honra e com glória, porque ele fez muita coisa preso. Fez mais preso do que muita gente faz aí em liberdade, que tem as grandes igrejas, tem essas grandes concentrações de povo e tudo isso. Mas Paulo era um homem de Deus, Paulo estava com Deus, e era Deus que o mandava fazer as coisas. E Paulo escutava a voz de Deus e fazia aquilo, apenas aquilo que o mandavam fazer. Glória ao nome do Senhor. Mesmo nas piores tempestades e tribulações, somos usados por Deus para fazer a sua obra. Não, Paulo foi usado sempre assim. Mesmo quando estamos atribulados. Quando ainda estavam ancorados, Deus falou com Paulo. Deus fala com os seus servos. Deus fala com os seus filhos. Deus fala com aqueles que têm confiança nele, glória ao nome do Senhor, e que têm intimidade. Deus avisou Paulo que haveria uma grande tempestade no mar Mediterrâneo, pelo que não deviam abandonar o porto, não deviam seguir viagem. Às vezes Deus te avisa, fala com Deus. Antes de fazer qualquer coisa, fala com Deus. Um negócio, um carro, comprar um carro, fazer uma viagem, seja aquilo que for, confirma com Deus a fiabilidade desse negócio, se vale a pena. Deus, vale a pena fazer este negócio. Ora, escute, depois cala-te, depois de orares e perguntares, cala-te, fica em silêncio, que é para ouvir a voz de Deus. Porque de alguma maneira Deus te responde, de alguma maneira tu saberás a resposta, glória ao nome do Senhor. E então eu te aviso, não abandones o porto seguro, quando pode surgir uma tempestade. Foi o que Paulo disse a eles. E é o conselho que dou à igreja, que eu dou a vocês. Não abandonem o porto seguro, não abandonem Jesus quando há tempestades. Porque Ele é a solução. Ele é o poder, Ele é a misericórdia, Ele é a graça, Ele é tudo o que precisas, nada. Porque sem Ele não fazes nada, irmão. Sem Ele, não contes contigo, nem com ninguém, meu irmão. Tanto que a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Isso significa, para não fazeres conta com ninguém, que é para não apanhar as queixas das pessoas que não te fazem nada. E não te fiz em ti mesmo, nas tuas habilidades, no teu saber, na tua sabedoria, na tua santidade. Não te fiz em ti. Confia sempre no Senhor e não abandones o porto, que é um porto seguro, que é um porto de abrigo, quando as tempestades estão a surgir. Mas aqueles marinheiros ignoraram o aviso de Paulo, porque estavam impacientes e queriam passar o inverno num porto mais cómodo. Eles queriam estar melhores instalações, melhores instalados, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a impaciência nos faz correr para o meio das tempestades. Cada vez somos impacientes, corremos para o meio de uma desordem. Somos impacientes, queremos as coisas apressadas, resolvidas logo. Somos impacientes, queremos ser pastores ao fim dos dias.
somos impacientes, queremos que se resolva logo a nossa situação económica em 15 dias, porque quando demos um contributo para a igreja, contribuímos para Deus e Deus não devolveu logo, glória ao nome do Senhor. Isso é muito complicado. Por isso, não sejas impaciente para comprar, não sejas impaciente para vender, não sejas impaciente para casar, vê as coisas com atenção, não sejas impaciente para mudar de casa ou mudar de cidade, mudar de igreja, não sejas impaciente. Estuda as coisas, fala com Deus, pede a Ele. Porque não sejas como o rei Saúl. O rei Saúl, como o profeta Samuel demorou 8 dias a chegar perto onde ele estava e ele ia para uma batalha. Está em 1 de Samuel 13, do 8 ao 15. O rei Saúl sacrificou a Deus, mas ele era rei, ele não era sacerdote, ele não podia sacrificar, ele não tinha autoridade para sacrificar. Então, nesse momento, chegou o profeta Samuel e disse-lhe, na passagem, se vocês forem ler, encontram: olha, Saúl, o reino passou de ti, o Senhor já não é contigo, porque tu infringiste as suas leis, tu infringiste, tu não esperaste. Eu vinha te dizer que o teu reinado estava consolidado, mas agora te digo, disse-me o Senhor agora mesmo, que o teu reino já passou e tu não tens mais parte com Ele, nem Ele contigo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, continuando a história de Paulo, Paulo disse aos marinheiros que a viagem seria desastrosa, seria uma viagem muito perigosa e correria um perigo, tanta carga, que eram coisas de valor que levavam, e os passageiros, e mesmo assim, eles não fizeram caso, zarparam em direção à tempestade. E porquê, irmãos? Porquê permitir? Há 3 razões que nos mostram que as pessoas no tempo de Atos se colocavam em problemas pelos mesmos motivos de hoje. Glória ao nome do Senhor. E já passaram 2000 anos. O homem é sempre igual. Assim como Deus é sempre igual, o homem também é sempre igual. Tem sempre as suas teimosias, tem sempre os seus defeitos, glória ao nome do Senhor. E não se corrige muitas vezes, não atende a voz de Deus, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes consultamos os especialistas, nada que tem de especial. Olha, o fulano é especialista nisto, mas ele não é nada de especial. Às vezes consultamos, irmãos, o especialista errado, e esquecemos que todos os dias aparece uma ideia maluca no mundo, ou um culto novo com umas peripécias diferentes, e nós pensamos que ali é que está a chave da nossa felicidade, glória ao nome do Senhor, e estamos enganados a cada vez passada. Parece que todos têm uma solução para tudo, e o mundo está cheio de especialistas, está cheio de mentirosos. O mundo está cheio de atrevidos, está cheio de pessoas que fingem entender tudo, fingem ter santidade, fingem ter dinheiro, fingem ter aquilo, fingem ter o outro. Pois, ao fim e ao cabo, no mundo costuma-se dizer riqueza e bondade, metade para metade. Mas para este eu não dou nem 5%. Nem 5%, irmãos, glória ao nome do Senhor. E algumas pessoas saem perguntando a opinião de peritos que até encontrarem um perito que concorde com eles. Há pessoas que andam só à procura nas igrejas de profetas que não lhes falem de inferno, que não lhes falem de doença, que não lhes falem de pouco dinheiro. Não. Tem que ser um profeta que diga: o Senhor te vai abençoar, vai encher os teus bolsos, vais ter muita saúde, que é o que o Senhor quer que tenhas. Mas não é assim como nós pensamos, não é assim como nós imaginamos. E muitas vezes acaba que vamos receber profecias que não têm nada a ver com a nossa vida e que não têm nada de Deus. Porque para teres a certeza das profecias, tens de confirmá-las na Bíblia. Se elas não forem confirmadas com Jesus, não vale a pena. Não vale a pena. Não acredites nas profecias que te fazem. Então o centurião aqui, irmãos, deu ouvido não a Paulo, não escutou Paulo, não quis saber, amigo de Paulo, mas não quis saber de Paulo, não, Paulo, tu és um pastor e tu não sabes nada dessas coisas de navegação. E
E ele concordou, mas com o dono do barco e com o piloto e com aqueles todos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, então, é tal coisa, às vezes é a mesma coisa que tu ires no médico, o médico prescreve um medicamento e tu vais perguntar para a tua irmã, para a tua mulher, para a tua cunhada, para o vizinho do lado, sim, será que este medicamento é bom? E há pessoas que têm a ousadia de emitir opiniões. Nunca emitas uma opinião que contraria a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Há outra coisa que é também, todos concordaram que era melhor seguir viagem. É verdade, todos concordaram. Nós procuramos sempre uma pessoa que concorde com a gente. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos sempre a procurar alguém que concorde connosco, glória ao nome do Senhor. Porque concordando connosco, esse é que é o nosso amigo, esse é que é uma boa pessoa. Muitas vezes, a orientação da maioria, muitas vezes, só nos põe em dificuldades, irmãos. Às vezes temos situações críticas na nossa família e a gente diz, se fosse comigo, nós estamos a pedir opiniões ou estamos a ouvir opiniões. E há pessoas que deixam ao pé de ti e dizem, se fosse comigo, fazia aquilo, fazia o outro, fazia não sei o quê, não sei o que mais. Mas, irmãos, essas pessoas às vezes quando têm esses problemas graves não fazem nada. Estão sossegadinhos na sua casinha e não aceitam conselhos de ninguém. Porque conselhos para brigar, conselhos para gastar, conselhos para destruir, conselhos para entrarem em polémicas e problemas, não queiras, irmão. Não queiras concordar, não vais na opinião do povo, glória ao nome do Senhor. Olha, Moisés, o povo todo queria que ele voltasse para trás quando estava antes de passar o Mar Vermelho. E olha, a maioria queria voltar ao Egito, mas sem voltar era um erro tremendo, que iam ser massacrados. Aquela maioria estava errada. Moisés é que estava certo. Porquê? Porque ele seguia a vontade do Senhor, ele seguia o conselho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E há outra situação que é confiar nas circunstâncias, glória ao nome do Senhor. O vento sul soprava brandamente e eles confiaram nas circunstâncias. É loucura confiar, irmãos, nas circunstâncias e ignorarem a palavra de Deus, ignorarem aquilo que nos fala. Há quem seguir pelos seus sentimentos de paz e muitas vezes os nossos sentimentos mentem, irmãos. Se Deus te mandar esperar no pouso, é melhor obedeceres. Porque Satanás também pode criar circunstâncias favoráveis e enganar-te, porque ele é um manipulador e sabes que ele é o pai da mentira. Então ele inventa situações para tu te sentires à vontade. Estou à vontade. Eu não me importo, eu vou pedir dinheiro e juros para este negócio porque eu tenho a certeza que ganho tanto porque o fulano também vendeu e ganhou e comprou e fez e aconteceu. E muitas vezes as coisas não dão certo. Glória ao nome do Senhor. Não faz mal eu perder 5 ou 6 noites de pândega porque depois estou de horas parados e recupero logo rapidamente. Esta diabetes desaparece logo, isso não tem importância. E depois não arcamos com as consequências, não aguentamos as consequências, glória ao nome do Senhor. Os versículos 15 e 17 deste mesmo livrinho, desta passagem da Bíblia, irmãos, nos dizem que o barco ficou à deriva, glória ao nome do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. E correndo atrás de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas pudemos ganhar o batel. O barco ficou à deriva, irmãos. Quando não aceitamos a palavra de Deus, muitas vezes o nosso barco é açoitado pelas ondas e fica à deriva. Quando surgem problemas, muitas vezes ficamos à deriva, ficamos inativos, abandonamos os nossos alvos que queríamos conseguir e depois olhamos aqui o versículo 20 e não aparecendo
havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos, aqui o versículo 20 diz que não aparecia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Surgiu a escuridão muitas vezes. Surge a escuridão e não há estrela que nos guie. Os tais amigos que aparecem nas festas, nas alegrias, quando temos muito dinheiro, quando a vida nos corre maravilhosamente bem, esses amigos desaparecem. Esses guias, essas estrelas, estas coisas maravilhosas que vinham à nossa vida, desaparecem. E eles demonstravam tanto amor por nós que era uma coisa fora do normal. Era difícil descrever o amor que sentiam por nós, a amizade que tinham por nós, mas eram nos bons tempos, quando fazia sol. Porque nas tempestades esses amigos desaparecem, glória ao nome do Senhor. E porque a Paulo, a eles também lhes faltou, como muitas vezes nos falta a nós. A Paulo não faltou, aos homens que não aceitaram a palavra de Deus. É a bússola que nos guia, é o guia que nos leva ao futuro, é o guia que nos leva a superar todas as dificuldades, glória ao nome do Senhor. Temos que ter cuidado, porque neste mar revolto da vida, nós irmãos, temos que ter muita atenção e muito cuidado. Não nos deixarmos enganar, glória ao nome do Senhor. Não irmos por opiniões alheias. Consulta o teu pastor, consulta o teu homem de Deus, consulta pessoas de bom senso, com pessoas que nunca demonstraram ter um grande amor por ti, mas que na hora certa nunca te abandonaram e estão sempre contigo, glória ao nome do Senhor. Porque às vezes quando estamos à deriva, irmãos, quando estamos desorientados, podemos ir de encontro a um rochedo. E então é bom que nós lancemos as âncoras da fé, glória ao nome do Senhor. Como diz aqui no capítulo 29, irmãos. E temendo ir em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, eles fizeram isso. Vamos lançar também âncoras na fé. Vamos lançar âncoras em Jesus. Vamos lançar âncoras no Espírito Santo. Vamos lançar âncoras no nosso Deus. Porque é Ele que nos liberta de todo o mal. É Ele que nos evita toda a tentação. É Ele que nos livra de todas as situações gravosas. Porque a Bíblia diz em Salmo 125:1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não te concentres no problema para que não fiques à deriva, irmãos. Entrega o problema nas mãos de Deus. Pede a Ele uma solução. Ele é o homem do impossível. Ele é o Deus do impossível. É o amigo do impossível. Então, não peças se a tua dor de cabeça passa com um Saridon ou com um comprimidinho desses simples, não peças lá a Deus para te passar dor de cabeça, toma o comprimido. Agora, se o caso for grave, entrega nele e vê o milagre acontecer na tua vida, glória ao nome do Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ora, entra em oração, ora a sério, e verás o amanhecer na tua vida, com o sol raiando sobre a tua cabeça, brilhando na tua vida, plena da felicidade e da presença de Deus. Irmãos, até aqui foi o pequeno conselho que Deus me deu. Espero que tenha tocado os vossos corações. Se tiver alguém aflito e preocupado, espero que fale com Deus. Procure falar com Deus e ouvir a resposta a qualquer problemas. E diga-lhe: Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento. Mas eu sei que tu resolves. E em nome de Jesus, se tu pedires isso a Deus em nome de Jesus, acredita que Ele vai te abençoar e resolver o teu problema em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.